Olá, eu sou a professora Clévia França, sou economista e seja muito bem-vindo ao nosso seminário desta aula. E o tema do nosso seminário é Finanças Pessoais. Como estamos aí em uma época em que muito se fala de gastos, de presentes, de pagamento de dívidas e assim por diante, então nós temos que entender um pouco melhor. E o intuito, o objetivo do nosso seminário de hoje é entendermos um pouco melhor toda essa sistemática e o que eu e você podemos fazer para evitar cair no que nós economistas chamamos de armadilha da liquidez. E nesse intuito eu quero chamar o quadro em que você acompanha os objetivos do nosso seminário. A ideia é fornecer a você o conhecimento de finanças pessoais com o intuito de auxiliar no uso da renda. Quando nós falamos do uso da renda, é no uso consciente da renda. Afinal, nós estamos aí falando em gastos, em presentes, mas como é que nós podemos ou que instrumentos temos para efetuar os nossos gastos de maneira consciente? E assim, finalizando o nosso objetivo da aula, que é incentivar o consumo consciente e a preservação do meio ambiente. E por que o meio ambiente também entra quando nós falamos de finanças pessoais, de gastos conscientes ou consumo consciente? Por que é que nós temos que falar também do meio ambiente? Porque nunca se ouviu falar tanto e hoje nós temos aí até uma discussão em nosso país, dos países do G20 e assim por diante, uma grande discussão ambiental. E o meio ambiente é algo que está presente em nosso cotidiano. Quando você utiliza água na sua casa, quando você demanda energia elétrica, de todas as maneiras você está então demandando e está influenciando ou degradando ou preservando o meio ambiente. E se você parar para analisar, quando eu era criança e você que está aí comigo também, você já ouvia falar assim, olha, tem que economizar água, porque vai faltar água no planeta, temos que ser conscientes no uso de energia elétrica e assim por diante. Quantas vezes você ouviu falar e ainda dizendo assim, porque nós temos que pensar nas futuras gerações. Mas hoje nós fazemos parte dessa futura geração e nós temos que pensar consumindo de maneira consciente. E dentro da nossa aula de hoje, do nosso seminário, você acompanhará algumas dicas de consumo consciente que levará a futura geração, ou seja, que vem após eu e você, a ter água, a ter condições de consumir o alimento. Afinal, tudo isso está envolvido no uso consciente da renda e de todos os produtos que envolvem a nossa economia. Continuando, nada melhor do que conhecer uma prévia da dinâmica da economia, porque como você vai trabalhar, por exemplo, eu dizendo assim, olha, agora eu vou economizar a minha renda, eu vou conseguir pagar aquela dívida que se acumula e estou pagando juros por isso. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso tomar assim uma decisão sem conhecer a dinâmica da economia, ou seja, as principais variáveis que permeiam o sistema econômico e são responsáveis por muitas decisões de consumo de nós, consumidores. Vamos começar com a inflação. Você acompanha que nós temos aqui muitas variáveis. Eu listei apenas as mais importantes para que você conheça. Começando aqui com o processo da inflação. O que é inflação? No Brasil, é muito comum falarmos de inflação, porque afinal nós somos um país, infelizmente, com uma questão inflacionária muito presente. Então, nós temos uma cultura, podemos assim chamar, inflacionária. Se você olhar a história, quantos foram os planos de estabilização para tentar conter a inflação? Que hoje está com uma meta de 4,5%, certo? Temos aí a inflação medida pelo IPCA em torno de 4,04%, mas nós já somos um país em que a inflação já encontrou patamares de 1.000%, 2.000%.
valores e taxas que parecem muito distantes se nós pararmos para analisar. Professora, mas estamos hoje falando de uma meta de 4,5%. Como que era o Brasil quando alcançou os 3.000%? Na realidade, muitos foram os planos de estabilização, porque o que é que provoca a inflação? A inflação, na maioria das vezes, porque é claro que nós temos vários tipos de inflação, nós temos inflação estrutural, temos inflação de custos, que é quando aumenta o custo de um produto e logo é repassado ao preço final do produto, como por exemplo o aumento de uma matéria-prima. Temos ainda a inflação de demanda, que é caracterizada pela economia ter dinheiro, mas faltar produto no mercado. E quando isso acontece, o exemplo recente que nós tivemos sobre isso foi a greve dos caminhoneiros, em que a gasolina chegou a preços exorbitantes em algumas regiões, chegando até a R$ 8,00. Então, veja bem, chegou a isso por quê? Porque havia quem comprasse. Então, isso é uma inflação de demanda. Falta o produto, aumenta-se o preço para atender essa demanda. E nós temos ainda a inflação inercial, que é aquela inflação que existe hoje, 2018. Por quê? Porque já existiu antes e nós já sabemos que essa inflação vai continuar existindo. Um exemplo disso seriam os aluguéis. Existe um contrato de aluguel, vamos pegar aqui de uma residência, por 1 ano. Então, durante 1 ano, o aluguel é o mesmo. Mas quem alugou essa casa já está sabendo que daqui a 1 ano, esse aluguel será o quê? Reajustado. Então, é um aumento de preço que eu já estou esperando. Isso é inflação inercial. Mas, na maioria das vezes, a inflação é provocada porque eu e você compramos muito. E quanto mais nós compramos, mais nós forçamos os ofertantes a elevarem os seus preços. Isso faz parte da lei da oferta que você viu na disciplina de economia. A oferta ela é caracterizada por qual conceito? Pelo conceito de determinada quantidade de bens ou serviços que um ofertante deseja vender por um determinado preço a um determinado tempo. E o que significa que quanto mais nós compramos, mais nós forçamos o ofertante a entender que ele poderia aumentar um pouco mais o valor do seu produto, porque assim ele ganharia mais. Voltando à nossa dinâmica, nós temos ainda a taxa de juros Selic, que está ali, olha, bem próximo à inflação. Por quê? Porque a taxa Selic, que é a taxa de juros básicas da economia, Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, certo? A Selic hoje está em 6,5%, é a taxa de juros sobre financiamento, sobre empréstimos. Então agora você consegue compreender como consumidor de que maneira que essa elevação da taxa de juros ou essa redução pode afetar o seu consumo. Essa taxa de juros também é utilizada pela política econômica no país, especificamente por uma política econômica chamada de política monetária para regular a economia. Então, pense comigo, se eu e você estamos comprando demais e nós estamos instalando no país um processo inflacionário, e isso é muito perigoso porque pode levar um país à recessão. Professora, mas taxa de juros elevadas também não é ruim? É ruim também, mas a inflação é ainda pior do que uma elevação de taxa de juros. E é por isso que quando o governo tem a ideia de reduzir o consumo, de fazer com que eu e você compramos menos, uma das maneiras que ele pode fazer é elevando a taxa de juros. Assim, essa elevação de taxa de juros vai fazer com que o custo dos produtos fiquem maiores. Inclusive, os investimentos também. Tanto que muitas empresas, quando a taxa de juros está subindo, ela não faz o investimento naquele momento, esperando que haja ao longo do tempo uma redução da taxa de juros, o qual ele possa então fazer os seus investimentos. Mas com preços mais caros, financiamentos mais caros, eu e você como consumidores, assim o governo espera, nós iremos o quê? Comprar menos. Então, essa é a ideia, elevar a taxa de juros Selic de maneira com que haja um repasse aos preços e nós, então, temos aí um certo receio ou renda menor.
fazendo com que haja uma redução do processo inflacionário. Ainda dentro da nossa dinâmica, nós temos o emprego, a renda, a política econômica e, finalmente, o mercado. Dentro dessa perspectiva, nós podemos, então, agora fechar essa dinâmica dizendo o seguinte: vamos supor que o governo elevasse a taxa Selic quarta-feira próxima. Por quê? Porque normalmente as reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, acontecem às quartas-feiras, onde então é decidido muitas situações econômicas do país, entre elas a determinação da taxa de juros. Mas digamos que essa taxa se elevasse para 10%. Isso com certeza influenciaria as empresas, as indústrias, prestadoras de serviço, seja qual for o ramo de atividade, porque os investimentos ficarão mais caros. Muitas empresas não terão condições de investir, até porque o capital é limitado, então ela vai dizer o seguinte: puxa vida, não é o momento. É melhor agora esperar um pouco, não fazer esses investimentos ainda. Mas quando uma indústria decide reduzir os investimentos, isso significa que muitos funcionários perderão os seus postos de trabalho. Agora, vamos ser aqui realistas. Se funcionários perdem os postos de trabalho, significa que eles também não terão renda. Sem renda, não há como consumir. Sem consumir, a economia para. E aí vem o perigo da recessão. Por isso que existe muito estudo, por isso que a política econômica do país, certo? O Copom, que é um grupo seleto de pessoas, fazem os seus estudos até decidirem de fato se é ou não é o momento de investir, certo? E o momento de reduzir ou de aumentar a taxa de juros. Então, entendendo esta dinâmica, eu sei que como consumidora, eu preciso pensar de que maneira eu vou efetuar os meus gastos. Agora, nós vamos então passar a uma parte do nosso seminário em que a abordagem é finanças pessoais e você acompanha comigo, que diz assim: gaste menos do que você recebe e guarde todo mês uma parte da renda para a realização de um sonho. É fácil isso? É fácil todo mês você pegar uma parte da sua renda e reservar para realizar um sonho? Não, não é fácil. Isso exige um custo de oportunidade, que é um sacrifício de escolha, certo? Aquela viagem que eu faria agora, mas eu ficaria devendo uma parte, não, então eu não vou fazer. Minha decisão é, primeiro, reservar o dinheiro para fazer a viagem. Bom, eu gostaria, então, de reformar a minha casa, mas para isso eu tenho que sacrificar a viagem. Eu preciso pensar que quando eu falo de gastar, de guardar uma parte da renda, é claro que isso será dentro da sua possibilidade, da minha possibilidade, certo? Porque não adianta também você dizer, olha, eu vou guardar 50% da minha renda e aí você não consegue pagar ou cumprir com as suas obrigações. Isso é um sacrifício inútil, não vale a pena. Você deve reservar uma parte que não deixe nenhuma conta para trás, nenhuma obrigação pendente. Mas quando você estabelece um objetivo, um plano de vida, então você corre atrás. Porque só dizer assim, eu vou guardar dinheiro, para quê? Não sei ainda, para que eu vou guardar dinheiro? Na realidade, nós como consumidores, quando nós estabelecemos uma meta, um objetivo, então nós vamos persistir para chegar e atender e concluir esse objetivo. Mas isso tudo depende de você. Vamos adiante. A família, aqui para você refletir. A família deve ver o planejamento de economia como um desafio coletivo. Então, espera aí. Se você está trabalhando com um orçamento familiar ou um planejamento familiar, apesar de que, vamos voltar ao exemplo da viagem, a família toda quer fazer uma viagem dos sonhos. Então, o objetivo em guardar
parte da sua renda não pode ser só seu, tem que ser da família como um todo. Toda a família deve visualizar esse orçamento, esta regra, como um objetivo. Se você mora sozinho, então você estabelece o seu projeto, porque afinal é você que quer alcançá-lo. Mas se você está inserido isso no contexto familiar, toda a família ou o casal deve ter em mente este objetivo como meta. Vamos voltar ao quadro. Uma meta a ser atingida, a superação de um momento difícil por meio da união de todos, aumentará a autoestima e servirá como estimulante para enfrentar outros desafios. Ou seja, se toda a família estiver reunida, então significa que você estará trabalhando com um orçamento inteligente. Afinal, essa meta não vai ser só sua. Quando o objetivo finalmente for atingido, e isso exigirá um sacrifício, que é reservar, que é sacrificar algo para reservar essa parte financeira, então a vitória será de toda a família. E dentro deste orçamento inteligente, nós vamos ao primeiro vídeo da nossa aula de hoje. Olá, eu sou o Gustavo Cerbasi e hoje estou aqui para falar não de uma ideia, não de um conceito de inteligência financeira, mas para falar de uma ferramenta que todo mundo deveria utilizar, praticar para começar a organizar suas contas. Normalmente, quem tem a vida financeira desorganizada, que não consegue pôr as contas em ordem, que não consegue fazer uma poupança, um investimento, não consegue realizar planos, a primeira recomendação é mapear o seu comportamento de consumo. Como é que se faz para mapear? É fundamental que você escreva, coloque por escrito o seu comportamento de consumo, descreva suas escolhas feitas ao longo de um mês, para que você possa chegar no final desse mês e estudar, entender o que você fez. O nome que se dá a isso é orçamento. E o orçamento você encontra em aplicativos, você encontra em softwares de controle financeiro, encontra em planilhas, como essa aqui que eu tenho no meu computador, uma planilha de orçamento doméstico, em que você pode, numa planilha, listar seus gastos com habitação, seus gastos com educação, com transporte, com saúde. Para muitas pessoas, a simples ferramenta de um orçamento doméstico em planilha já é uma ferramenta complicada, uma ferramenta que, puxa, ou porque a pessoa não tem o hábito de trabalhar no computador, ou porque não tem o hábito de trabalhar com planilhas, ou porque simplesmente não tem o tempo para parar e organizar aquilo. Para essas pessoas, a resistência a começar a trabalhar no orçamento doméstico faz com que vá ficando sempre para frente a oportunidade de mudança. Ponto fundamental. Orçamento não é controle de gastos. Orçamento não é para você relacionar o que você fez no mês que passou. Esse hábito de relacionar o que você fez, ou como que você gastou, serve para você projetar aquilo que vem pela frente. Essa que é a função do orçamento. Você, com base no comportamento que você teve de gastos com telefone, com transporte, com viagens, você vai estudar aquilo que fez no último mês, nos últimos meses e projetar o mês seguinte. Então, se você começa um mês agora, você tem que ter uma noção se o dinheiro que está entrando agora, para entrar ao longo do mês, com o seu trabalho, com os extras que você ganha, será suficiente para fechar as contas no fim desse mês. Mesmo esse simples exercício já é difícil para muitas pessoas. Então, como simplificar esse exercício? Está aqui um exemplo da origem do orçamento. Pessoas que trabalham com recebimento em dinheiro, trabalhadores da construção civil, às vezes quem trabalha no serviço doméstico, costuma receber o dinheiro vivo como pagamento do seu trabalho. E é hábito de algumas dessas pessoas organizar o seu pagamento em envelopes, como esses daqui: farmácia, telefone, mercado, contas em geral, transporte, aluguel. O que você está fazendo aqui nesse processo de separar o dinheiro ganho em envelopes? É exatamente o que se faz no orçamento. Com aquele dinheiro que está entrando, eu organizo ou numa planilha, ou no envelope, um conjunto de envelopes, ou numa página de caderno, como que eu vou distribuir o uso desse dinheiro que está entrando no mês para avaliar no final dessa continha se sobra ou não, se falta, se vai dar certo. O que é importante entender? Que essa simples tecnologia do envelope nos traz disciplina, nos traz mudança de hábitos. Eu, sempre que acompanhei famílias começando a colocar em prática o hábito do orçamento, eu percebi que a primeira reação dessas famílias foi abandonar a rotina de compras a prazo, pagamento parcelado. Por quê? A pessoa ia listar os seus gastos no orçamento, colocava na relação de gastos da planilha, via que tinha muitos pagamentos acontecendo como consequência de escolhas de 2, 3, 4 meses atrás, e isso por si só já gerava um incômodo. Se você não tem esse mapa, você não reage. No caso dos envelopes, é até mais interessante, porque
Quem recebe dinheiro à vista não tem como pagar a prazo, né? Muitos não trabalham, sequer tem conta em banco, não tem cheques. Então, o ato de ter o dinheiro no envelope gera uma mudança de comportamento bem simples. Vamos supor que você chega na farmácia, algo fora da rotina, você já comprou um medicamento normal que você sempre compra todo mês, mas um imprevisto, um filho ficou doente, você precisou comprar um medicamento novo, você abre o seu envelope e não tem dinheiro. O que você faz? Você vai olhar para um outro envelope, por exemplo, com base nos seus gastos rotineiros, mensais com telefone, você já separou um dinheiro para o seu telefone, você tem um dinheiro guardado, você pode simplesmente tirar parte do dinheiro que você reservou para o telefone e colocar no envelope da farmácia ou já pagar sua conta da farmácia. Por que isso muda comportamento? Muito fácil entender. Quando você olha um envelope que está se esvaziando ao longo de um comportamento mensal, você vai toda semana ou ao mercado, ou à padaria, ou à feira, e você vê o envelope ficando vazio, é natural, nosso cérebro reage. Você começa a mudar o comportamento diante da escassez. Você começa a se organizar para gastar menos. Então começa a aumentar a disciplina para aquele item de gastos. Quando você vê um envelope que está ficando com pouco dinheiro, o seu cérebro reage à escassez. Você recebe um sinal de alerta e começa a mudar seu comportamento, aquele gasto recorrente que você tem indo toda semana à farmácia, ao mercado, à padaria, vai adotar um comportamento de consumo mais restrito, mais restritivo, porque dinheiro está secando. É um comportamento diferente quando você vê a carteira cheia, o envelope cheio, você tende a gastar mais. Então é interessante perceber que o volume de dinheiro que aparece no envelope tende a tornar as pessoas mais consumistas. E geralmente quem trabalha com dinheiro vivo, quem recebe dinheiro vivo, tem um comportamento de consumo concentrado no começo do mês. Não é só... É isso aí. Você viu aí, depois você pode voltar e verificar novamente algumas dicas sobre o consumo inteligente. E é partindo desse vídeo que nós vamos entrar agora a falar sobre o consumo consciente. Eu coloquei aqui para vocês algumas dicas de consumo consciente que, assim como você acompanhou no vídeo anterior, pode auxiliar você aí no uso correto da sua renda. Então, vamos verificar e analisar aí quais são essas dicas. Primeiro, avalie os impactos do seu consumo. Consuma apenas o necessário. Você já ouviu falar na palavra consumismo? Com certeza. Consumismo, certo? É ir até o shopping, é ir até o mercado, até a concessionária, até a agência de viagens, a loja de materiais de construção, ou seja o que for, seja qual for o ramo de atividade, e comprar e consumir e gastar sem necessidade, sem avaliar o impacto desse consumo na renda. Isso é ser consumista. Ou seja, isso é levado pelo próprio marketing e eu sempre digo o seguinte, isso está errado? Não. Eu vou dizer uma frase, certo, que diz assim, que existem, de um lado da economia, um proeminente consumidor que busca de todas as maneiras maximizar a sua satisfação, então ele vai utilizar a sua renda, ele quer sair do local onde ele está satisfeito com a sua aquisição. Mas do outro lado, eu tenho um proeminente ofertante ou vendedor, que precisa fazer o quê? Precisa maximizar o seu lucro. Então, veja bem, nós temos de um lado um consumidor e do outro um ofertante. Sabemos que os dois não vão ganhar na mesma proporção. Podem até ganhar ou perder juntos, mas não será na mesma proporção. Se a ideia é ganhar em satisfação, ganhar em lucro, quem é que vai ganhar? Quem tiver a melhor estratégia. E isso depende de nós, depende do vendedor. Então, não é errado nenhum dos lados, porque nós temos, como consumidores racionais que nós somos, nós vamos procurar maximizar a nossa renda, né? Ter satisfação do que fazemos. Então, é por isso que nós temos que avaliar o impacto. Compre apenas o necessário, conte até 10, 20, 30 antes de fazer uma aquisição. Olhe para o produto e pergunte, realmente eu preciso disso agora? Vamos à próxima dica. Reutilize produtos e embalagens, separe seu lixo e conheça e valorize as práticas de responsabilidade social das empresas. Por que reutilizar?
Ei, preste atenção, estamos vivendo numa era de reciclar, de reaproveitar. Avalie se você tem um móvel, se você tem algo que possa ser reformado, mas atenção, observe se a reforma não sairá mais caro do que a aquisição de um novo. Senão, se reformar vai sair mais barato e você vai reutilizar, então faça. Isso é um consumo consciente. Separe seu lixo. Quando você separa, quando você recicla, você está gerando postos de emprego para muitas famílias que estão inseridas na sociedade. Por isso eu disse que você tem que avaliar as práticas de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental das empresas. Lembra que no início da nossa conversa de hoje eu disse, olha, o objetivo é mostrar a você que dá para você utilizar com responsabilidade a sua renda e até mesmo respeitar o meio ambiente. Então, se eu posso escolher entre comprar um produto da empresa A, que investe em responsabilidade ambiental, e da B, que não investe, eu preciso pensar que eu tenho que buscar aquele produto que é ambientalmente respeitado. Isso é importante. Vamos à próxima dica. Contribua para a melhoria da produção de bens e serviços. Divulgue o consumo consciente. Reflita sobre seus valores. Não gaste tudo o que você ganha. Transforme seus sonhos em realidade. Ou seja, não pense somente em você. Quando você vai consumir, você está pensando não só em você, mas está pensando na coletividade. Isso são valores, certo? E quando você consome, quando você é um consumidor consciente, você faz todos à sua volta serem e pensarem como consumidores conscientes. É claro que isso é realmente muito individual, mas nós estamos falando no sentido geral do que é ser um consumidor consciente. Sendo assim, você maximiza a sua satisfação e ainda ajuda e auxilia a preservar o meio ambiente. Isso é consciente coletivo, que você acompanha no próximo vídeo. Esse é um jovem humano. Esse é um jovem tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. Alguns humanos consomem menos e outros mais, muito mais. A questão é que nem todo mundo sabe de onde vem e como é fabricado o que é consumido. A gente esquece que além de matéria-prima, é preciso muita água e energia para produzir tudo isso. É simples, quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E nessa, desperdiçamos também água e energia. Esse é o planeta Terra, lar desse jovem e desse. Agora veja só, nosso planeta é tão incrível que aqui mesmo a gente encontra todo tipo de recurso natural para sobreviver. O problema é que a população não para de crescer. E como já falamos, alguns humanos consomem muito mais do que outros. Sobra então para o meio ambiente. A gente gasta hoje mais recursos naturais do que a Terra tem para oferecer. Desse jeito, em 50 anos, vamos precisar de 2 planetas Terra para nos sustentar. Agora, você aí conhece um outro planeta Terra? Espera aí. Se quanto mais a gente consome, mais contribui para esse desequilíbrio, então tá na hora de mudar. Mudar, por exemplo, nas atitudes do dia a dia. E por que não começar gerando menos lixo? Economizando mais energia? Consumindo produtos e serviços que agridem menos o meio ambiente? Escolhendo empresas que valorizam seus funcionários, que se preocupam com as comunidades da região. Atitudes que, somadas e multiplicadas, podem mudar a nossa vida e a dos seres vivos que ainda virão. Isso é buscar a sustentabilidade. E esse é o seu papel nessa história. É isso aí. Você viu que esse vídeo ele vai retratando de uma forma até engraçada, mas ele vai retratando a questão do consumo consciente, a questão do consciente coletivo. Ou seja, quando você é um consumidor consciente, você passa o seu consumo consciente, os seus valores para aqueles que te rodeiam. Porque, afinal, cuidado com o consumo. Verifique comigo, cuidado ou o consumo pode te consumir.
Isso é uma grande realidade, certo? E é por isso que você deve tomar cuidado quando você vai buscar algo, quando você sai para comprar. Quem é que nunca caiu nessa armadilha, né? Supermercado é muito comum que isso aconteça. Você sai, muitas vezes com uma lista de compra, e quando chega lá no supermercado, aí você olha o produto X, o produto Y, e você consegue consumir, e você vai comprando além. Quando você viu, você comprou além do que deveria. Professora, mas isso é errado, e se eu estiver falando de uma promoção? Veja bem, muito cuidado pelo seguinte: normalmente, quando você faz lista de compra, significa que você direcionou uma parte do seu salário, da sua renda, certo? Para efetuar essa compra. Então, você já tem uma parte reservada. Quando você chega para consumir, quando você chega no mercado, às vezes está lá o produto, né? Ele custa R$10. Mas se você comprar a embalagem com 2, ele vai custar 17. Aí você pensa, ah, mas então é bom, porque era 10 e agora eu vou comprar 2 por 17, não é interessante? Nem sempre. Por quê? Porque você tem quanto para esse produto? R$10. 7 já está adicional na sua renda, a não ser que você vá até o supermercado com uma folga. Então, caso você compre e gaste um pouco mais, tudo bem, né? Significa que você tinha uma reserva. Agora, se não, é chamado de armadilha da liquidez. É gastar além do orçamento. E é por isso que é tão importante, você tem aí muitas dicas, tem planilhas disponíveis. Você pode, inclusive, baixar uma planilha no seu celular, um aplicativo de orçamento no seu celular e trabalhar, então, com o orçamento familiar. Neste orçamento familiar, é muito importante que tudo seja registrado. Quando eu digo aqui para que você registre toda a renda familiar, significa que é todo o rendimento. Se for só o salário, se a família tem lá 4 membros e os 4 trabalham e tem uma renda, então registre, toda a renda deve ser registrada. Se vocês têm aplicações financeiras, se tem ações negociadas, se tem imóveis que gerem aluguéis, tudo isso faz parte da renda da família. Então, tudo isso deve ser registrado. Vamos adiante. Você deve registrar também todos os gastos, todas as saídas. Tudo isso deve ser registrado, então por isso que é importante, e como eu disse, hoje você pode baixar um aplicativo no seu celular, onde você tem ali o local para você ir registrando todos os gastos diários. Professora, mas isso não é um exagero, ficar anotando o lanche que eu vou comer, o cafezinho que eu vou tomar? Não, não é exagero. Por quê? Porque eu conheço famílias inteiras que passaram por situações financeiras muito difíceis e que, a partir do momento que tiveram o mesmo objetivo, a mesma visão, sistematicamente anotavam os seus gastos, inclusive juros pagos por contas em atraso, correção monetária, tudo isso foi anotado. E esta família, ou estas famílias que eu conheço, conseguiram sair desse problema financeiro, mas com muita disciplina. Por isso que, assim como você registra toda a renda, você deve registrar todos os gastos. Vamos ver o terceiro passo. Previsão do resultado e, finalmente, registro diários de gastos. Aqui, você deve registrar, como eu disse. Por quê? Porque esta previsão você só vai fazer como fluxo de caixa de uma empresa. Num fluxo de caixa, você não está confrontando os encaixes e desencaixes, ou seja, eu tenho saídas e tenho entradas e o saldo anterior. E eu vou confrontando estes valores até ter um saldo final, onde eu posso fazer uma projeção para o futuro. Então, eu preciso trabalhar de maneira sistemática, afinal, é um fluxo de caixa, apenas não é um fluxo de caixa de uma empresa, mas é um fluxo de caixa da sua família ou da sua vida financeira, se você estiver trabalhando e fazendo esse orçamento de forma individual. Tudo deve ser registrado de maneira sistemática. E quanto mais sistemático você é com as suas finanças, mais você consegue economizar, mais você consegue investir, mais a sua família consegue atingir os seus objetivos e os seus planos, cujo
planejamento já foi feito há algum tempo atrás. Então, muito cuidado com as armadilhas de liquidez. Como eu disse, o vendedor não está errado. O consumidor está errado de comprar sem pensar. O vendedor também precisa atingir metas. E é interessante porque, para analisar comigo, se uma empresa tem meta, se a empresa que você trabalha tem meta e vai te pressionando. Olha, vamos lá, está chegando o final do mês, tem que atingir a meta, tem que atingir. Por que você, como consumidor, não pode ter uma meta na sua vida? Não pode ter um objetivo? Se você trabalha para uma empresa que tem meta e você faz de tudo, trabalha de maneira organizada, procura, né, estar dentro dos prazos, procura atingir as metas em termos de venda, quando você trabalha lá e a meta é atingir a venda, por que não? Vamos ao nosso slide onde você assiste, aliás, vamos ao próximo vídeo, cuja abordagem agora é o orçamento familiar. É isso aí, planeje. Cuidado ao gastar mais do que você ganha. Planeje e tenha um futuro feliz nesse sentido. Você sabe que tem um gráfico que fala sobre o ciclo de vida financeiro. Normalmente nós temos um período que vai de 0 a 20 anos. No período de 0 a 20 anos é o período de estudar, é o período de se preparar, de pensar no que vai fazer, de iniciar a faculdade. Muitos encerram a faculdade mais cedo, outros começam um pouco mais tarde, mas é um período ali de experiências. Mais de 20, dos 20 aos 60 anos, é um período de acumular riquezas. Ou seja, é nesse momento que você constitui família, nesse período, normalmente, constitui família, normalmente fazem aí os investimentos, já pensam aí, né, nos planos de aposentadoria privado ou não, pensa-se em seguro de vida, em seguro de saúde e assim por diante. E tudo isso acontece nesse ciclo financeiro de 20 a 60 anos. Por quê? Porque após os 60, vamos pegar aqui 65, porque hoje tem muita gente trabalhando até mais tarde, até mais velho, com uma capacidade grandiosa e grandes experiências. Mas a partir dos 70 anos, é o tempo de 65, 70 anos, é o tempo de aproveitar, de descansar, de desfrutar daquilo que foi trabalhado durante tantos anos. Por isso, pense nesse ciclo de vida financeiro. Em qual você está inserido. Então, preocupe-se se você está entre 20 e 60 anos, preocupe-se aí em trabalhar, em constituir a sua vida, constituir o seu patrimônio e se preparar para o tempo que vem para ser desfrutado, para descansar. Agora, se você está em uma situação financeira difícil, ainda há como sair.
basta você novamente ter disciplina, começar tudo de novo e organizar-se. Eu vou agora falar de alguns sintomas que mostram se você está ou não em uma situação financeira difícil. É hora de pensar, é hora de analisar, é hora de recalcular, é hora de verificar de fato quais são as prioridades para então sair dessa situação financeira difícil. Vamos aos sintomas. Primeiro, cheque especial. Muito cuidado com o cheque especial, certo? Pode até ser que seja fácil, seja interessante, parece simples, mas olha, muito cuidado. Por quê? Você sabe quais são os juros do cheque especial? 300,05% aproximadamente. Essa é a taxa de juros anuais de um cheque especial quando você utiliza o limite. Veja bem, professora, 300%? 300%. Então, não é pouco como parece, não. É muito. Faz muita diferença na sua renda familiar. Então, muito cuidado ao ficar utilizando o cheque especial. Se já utilizou, a nova regra do cheque especial agora diz que se você utilizar 15% por mais de 30 dias consecutivos, 15% do limite, então a instituição financeira a qual você está inserido deve fazer o seguinte: essa instituição ela deve trabalhar, recalcular esse valor para você com o valor de uma taxa de juros menor. Até mesmo no crédito não consignado, você vai pagar uma taxa de 126% aproximadamente. No crédito consignado, em torno de 24%. Então, veja bem, se você está nessa condição, tente negociar. Pegue uma taxa de juros menor para sair dessa condição. Vamos ver qual é o segundo sintoma. Utilizar o cartão de crédito para pagar outro. Pagar somente o valor mínimo do cartão de crédito. Você sabe qual que é a taxa do cartão de crédito rotativo? Qual que é a taxa de juros hoje? É 275,38%. Essa é a taxa de juros que você paga quando você fica utilizando o limite do seu cartão de crédito. E quando você já está utilizando um cartão de crédito para pagar o outro, cuidado, isso é perigoso, tem dívida que ela vai rolando, isso pode gerar um círculo vicioso, o qual você está fazendo uma dívida para pagar outra e novamente faz uma dívida para pagar outra. Cuidado, tente negociar. Negocie com a operadora desse cartão de crédito, se for preciso, faça um empréstimo com uma taxa de juros menor do que 275,38% ao ano, para que você consiga pagar por esse cartão. Muito cuidado, não utilize um cartão de crédito para pagar outro, porque a taxa de juros é igualmente alta. Então, para que isso não aconteça, procure negociar o valor dessa dívida para que você consiga, então, quitar esse problema de crédito. Vamos verificar qual é o próximo sintoma. Desconhecer o valor total da sua dívida. Esse aqui é um grande problema, porque existem consumidores que eles já estão tão endividados, ou seja, já usou o cartão A, não conseguiu, entrou no limite, utilizou todo o limite. Ah, então vamos usar o cartão B para pagar esse aqui agora. Já utilizou. Vamos então utilizar o cheque especial, que ainda tem um limite lá. Não conseguiu pagar. Emprestou do amigo, também não conseguiu. Você, veja bem, você está entendendo que você está esgotando todas as suas fontes de renda e uma hora isso vai secar. E quando isso secar, igualmente você está inadimplente, precisa sair dessa dívida. Cuidado! Quando o consumidor chega ao ponto de desconhecer a quantidade que ele tem a pagar, as suas obrigações, então, de fato, esse consumidor está enfrentando uma situação financeira difícil. Vamos ao próximo sintoma. Receber ligações ou cartas de credores, pagar contas em atraso. Nós sabemos que quando a cobrança acontece é porque a conta já está em atraso. E o que é pagar contas em atraso? É incorrer em juros,
correção monetária, e quanto mais essa conta atrasa, mais os juros se acumulam, mais a dívida aumenta e vai criando aquele círculo vicioso, o qual eu disse anteriormente. Muito cuidado com isso. É preciso ter disciplina para que isso não aconteça. Procure, anote, você viu um vídeo ainda na nossa aula de hoje falando sobre isso. Separe as dívidas, verifique quais são as prioridades, procure anotar, não deixe atrasar para que você tenha que pagar juros. Juros é um gasto totalmente supérfluo. Por que eu vou pagar juros se eu tenho dinheiro para pagar na data? Ah, eu esqueci. Então tome cuidado, né? É um gasto desnecessário pagar juros em dívida quando você tem o dinheiro no prazo. Claro que pode acontecer os imprevistos. Eu sempre digo o seguinte: trabalhar com contas que é previstas é uma situação. Saber o quanto você vai pagar mais ou menos de água, luz, telefone, compra no supermercado, aluguel, mensalidade, seguro, é uma situação. Mas e quando você está trabalhando com aquilo que é imprevisível? É por isso que nós temos que trabalhar com uma sobra, com um recurso poupado ou investido exatamente para o momento da imprevisibilidade, porque esse momento ninguém espera. Vamos à próxima condição. Ter despesas mensais maiores ou superiores do que os seus rendimentos, utilizar cartão de crédito nas compras sem ter certeza de que terá o dinheiro no vencimento do cartão. Olha aqui a grande dificuldade e o grande problema. Sabe o que é isso? Comprar tanto no cartão de crédito e vai comprando, e vamos comprando, mas eu nem sei se eu vou ter dinheiro no final para pagar. Muito cuidado com isso. Por isso que eu digo, cartão de crédito é uma forma de ativo fácil, certo? Então você tem ali na mão, você não recebeu ainda, mas consegue fazer a compra, efetuar ali a sua aquisição. Ok, é interessante? É, mas cuidado, procure comprar somente dentro do que você tem certeza que terá o dinheiro no final. Eu não digo de uma situação que é imprevisível, por exemplo, ficou desempregado, né? Você não esperava por isso e você já havia parcelado antes, então isso é algo imprevisto. Mas caso não seja isso, muito cuidado. Utilize dentro do seu cartão de crédito aquilo que você tem certeza que terá o dinheiro no final para pagar. Não aquilo que, talvez eu vou ter o dinheiro, talvez eu consiga, não. Como consumidor consciente, nós não trabalhamos com o talvez, a não ser que seja uma situação imprevisível. Nós trabalhamos com a certeza, tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Se tenho, compro, se não tenho, espero. Coloco lá nas minhas metas, nos meus objetivos e vou trabalhar para isso, até que eu alcance. Vamos ao próximo quadro. Dentro disso que nós falamos, eu disse sobre situações possíveis. Eu espero que ninguém que esteja comigo agora assistindo a aula esteja passando por essa situação difícil, inserido nesses problemas todos aí que nós falamos que levam um consumidor a uma situação financeira difícil. Mas se estiver, calma, não é o fim. Vamos começar do zero, vamos ter disciplina, vamos nos reorganizar para conseguir chegar a uma situação financeira melhor. Aí vai algumas dicas para você. Dicas para não cair na inadimplência. Atenção, inadimplência não é endividado. Por que não? Porque endividado todos nós somos. Como assim, professora? Você está me chamando de endividado? Veja bem, a partir do momento que você está fazendo uma faculdade, você sabe que você tem as mensalidades para pagar, não é? Então, é uma dívida que você tem no longo prazo. Se você financiou um carro, é uma dívida que você tem no longo prazo. Se financiou uma casa, é uma dívida que você tem ao longo prazo. Agora, não significa que você é inadimplente. Significa que você é endividado. Por quê? Porque você já sabe que no próximo mês você tem uma dívida a pagar. Isso é endividado. Agora, inadimplente é diferente.
Inadimplente é quando chegou o vencimento do meu parcelamento da minha casa e eu não tenho dinheiro. E aí vai passar o primeiro mês, eu não vou conseguir pagar, eu já estou com 2 meses em atraso, já está indo para o 3º mês, aí eu estou inadimplente. Agora, se eu sei que eu tenho que pagar daqui a 30 dias, então eu estou endividado. Mas eu sei que eu vou ter o dinheiro no prazo para pagar a dívida. Então, quais são as dicas para não cair na inadimplência? Que é chegar o prazo do seu pagamento e você não tem o dinheiro para pagar. Cartão de crédito. Verifique a possibilidade de cancelamento ou de suspensão do cartão, caso você se enquadre naqueles exemplos que eu disse anteriormente. Já está utilizando um cartão para pagar o outro, nas últimas compras ou nos últimos meses, você utilizou só o limite do seu cartão de crédito, então muito cuidado. Se você está caindo nessa armadilha da liquidez, é hora de parar, de pensar, de se reorganizar, cancele esse cartão agora, pague a dívida, cancele, comece de novo. Vamos à próxima dica. Cheque especial. Negocie a liquidação do saldo devedor. Então, se você está utilizando o limite do cheque especial, você já viu que é uma taxa de juros muito alta, acima até de 300%. Então, cuidado, negocie essa dívida, elimine esse limite do cheque especial, conheça as novas regras do cheque especial, que tem muitos direitos interessantes que você pode usufruir caso você já esteja utilizando o limite do cheque especial. Vamos à próxima dica. Se você tem um imóvel financiado, procure utilizar aí, se assim você puder, claro, que quando chega no final do ano, você já pensa em utilizar aqui o 13º para as aquisições de Natal, para aquela viagem. Mas eu estou dizendo que se o seu 13º ainda não está comprometido, você pode também utilizar para abater o saldo devedor do seu financiamento ou para diminuir o valor das parcelas. Para quem tem aí o fundo de garantia, é uma excelente ideia você utilizar o fundo de garantia para abater no saldo devedor da sua aquisição do imóvel ou mesmo para diminuir o valor da sua parcela. Então, pense nisso. Isso é um consumo consciente. Vamos ao próximo quadro. E como eu faço para poupar? Porque até aqui nós falamos sobre alguns sintomas de estar em uma situação financeira difícil. Eu dei ainda para você algumas dicas, né, para não cair na inadimplência, não na dívida, porque, como eu disse, dívida é comum e a partir do momento que você comprou alguma coisa a prazo, você já tem uma dívida, né, ou financiamento, ou mensalidade, seguro, aluguel, tudo isso é dívida. Agora, como é que nós podemos poupar? Não existe para a poupança uma fórmula mágica de dizer, ó, estala os dedos e você vai poupar. Não. Isso também exige disciplina, exige foco. Não adianta nada você começar a guardar o dinheiro, amanhã ou depois você viu aquele bem que você queria, saca o dinheiro e compra. Não. Aí você já fugiu daquilo que você tinha como objetivo. Olha algumas regras para poupar. Defina objetivos e metas. Uma vez que você definiu onde você quer chegar, qual é a sua meta, pense nisso. Então, você agora sabe onde você quer chegar. Então, tudo que você vai fazer é para tentar atingir essa meta. Mas atenção, seja coerente no valor. Não adianta você dizer assim, olha, agora eu vou guardar 60% do meu salário. É coerente para você, você vai conseguir cumprir com as suas obrigações com 40%, porque você vai guardar 60%, ou com 30%, porque você vai guardar 70%? Presta atenção, cuidado, seja coerente no valor que você vai poupar. Primeiro, cumpra com as suas obrigações. A parte que restar da sua renda, aí sim você vai pensar como você vai poupar isso aí. De que maneira? Olha a terceira dica. Não gaste esse valor. E, finalmente, invista.
não gaste. Cuidado, seja firme. Estabeleceu uma meta, então seja coerente, não gaste esse valor. Cuide. Principalmente invista. Mas olha, cuidado com os investimentos. Pense se você quer fazer isso no curto prazo ou no longo prazo. Se você for precisar desse dinheiro no curto prazo, então invista em algo de curto prazo. Se você não tem essa preocupação, se o seu investimento é para longo prazo, aí você pode pensar nos investimentos no longo prazo. Seja coerente. Vamos ao próximo vídeo que aborda esta linha de finanças pessoais. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. E hoje eu quero trazer para você 5 principais regras, talvez eu até dê uma regra bônus para você, das finanças pessoais, beleza? Bom, essas regras aqui, antes de eu dizer elas para você, eu quero que você entenda que não são regras para você saber e ficar conversando numa conversa de bar, numa conversa com seus amigos ou amigas, não. São regras para você praticar. O que vai fazer a diferença não é você saber e decorar essas regras. O que vai fazer a diferença na sua vida, principalmente na sua vida financeira, é você praticar essas regras, beleza? Então, eu tô te dizendo não a fins de conhecimento, mas a fins práticos. Pegue essas regras, interiorize-as e pratique-as, beleza? Show de bola. Então, a primeira regra, óbvio, gastar menos do que ganha. Parece óbvio, mas tem muita gente que não está colocando essa regra básica em prática, tá certo? Foi feito um levantamento no Brasil e 1 em cada 4 pessoas fecha o mês com a conta negativa. Esse é o seu caso? Se for o seu caso, a primeira coisa para você colocar na sua cabeça é que é a hora de mudar a situação uma vez por todas. E a melhor forma de fazer isso é você mapear os seus gastos e criar metas financeiras, beleza? Metas financeiras nada mais são do que definir o quanto do seu dinheiro vai para cada área importante da sua vida, tá certo? Então a gente fala sobre isso em outros vídeos, como a gente já falou. Segunda regra aqui é pague-se primeiro. Esse conceito, ele foi, pela primeira vez que eu vi, né? Ele veio do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você não leu esse livro, leia esse livro para ontem, tá? Isso é um conceito fundamental no mundo das finanças pessoais e que faz toda a diferença quando é posto em prática. Eu aposto que você já prometeu várias vezes que você vai guardar tudo que sobrasse no final do mês, não é verdade? O problema é que dificilmente sobra alguma coisa no final do mês. Oportunidades para você gastar o seu dinheiro não faltam. É por isso que você deve encarar a sua poupança mensal como mais uma das suas despesas, inclusive colocando nela uma data de vencimento e tudo que tem direito aí numa despesa sua, tá certo? Então no próximo mês, no dia que seu salário for cair, você já manda uma quantia para a poupança, como se fosse uma conta para você pagar. Você já manda essa quantia para a poupança, manda essa quantia para o Tesouro Direto, manda essa quantia para qualquer lugar onde você quiser mandar, faz uma aplicação financeira aí, programada, tá certo? Na sua conta bancária onde você recebe seu dinheiro, para o mesmo dia do mês, porque isso também vai ajudar você a criar essa disciplina. Pague você mesmo em primeiro lugar, não espere sobrar dinheiro no final do mês. Terceira regra é poupe pouco, mas poupe sempre. Eu acho que você já leu alguns textos de finanças pessoais que recomendam que você poupe 10% ou 15% da sua renda. E você fica desesperado achando que é muito, porque eu sei que criar o hábito da poupança não é uma tarefa fácil. Agora, se você considerar todos os compromissos financeiros no seu dia a dia, aí que fica mais difícil mesmo. Então o segredo aqui é você começar aos poucos. Ao fazer o mapeamento das suas despesas, isso você precisa fazer, não existe opção para você. Se você quer ser bem sucedido, você precisa saber onde você está gastando seu dinheiro. Se você identificar, por exemplo, que você está endividado e que você precisa comprometer a grande parte do seu orçamento para o pagamento das suas dívidas, então você não precisa se preocupar em poupar 15% da sua renda por enquanto. Primeiro você resolve a sua situação financeira, depois que acabarem as parcelas, você começa. Mas até lá, você pode guardar um valor menor, ainda que simbólico, mensalmente na poupança. Por quê? Ou na poupança, ou no Tesouro Direto, qualquer outro lugar. Por quê? Porque isso vai ajudar você a criar o hábito de economizar todo mês. Então, não importa a quantia que você poupa, o que importa é a frequência que você está poupando. Beleza? Guarda isso para você. Quarta regra aqui, e penúltima no caso, procure sempre saber mais sobre finanças pessoais, tá? Eu não sei se esse é o tema que mais te dá prazer em você assistir, talvez seja, talvez não seja. O fato é que, como tudo na vida, quanto mais você aprende, maiores são as chances de você não cometer erro. E nas finanças pessoais, isso se aplica demais, beleza? Frequentemente, diariamente, assista vídeos sobre finanças pessoais, acesse sites sobre finanças pessoais para você se familiarizar mais com temas, beleza? Tem muita coisa boa,
portais de notícias também de finanças, também é muito bom de você assistir. Então tente fazer isso rotineiramente, beleza? Porque vale muito a pena. Uma quinta dica aqui é não vincular a sua segurança financeira 100% ao seu emprego atual. A maioria das pessoas, elas não gostam de pensar na possibilidade delas perderem o emprego, tá? Só que essa preocupação, ela vai dobrar de tamanho para quem não consegue usar o dinheiro para algo além de manter o dia a dia, ou seja, pagar as contas das casas, as dívidas, não poupam, não investem. A segurança financeira dessas pessoas que só pagam as contas da casa, as dívidas, não poupam, não investem e o dinheiro só serve para isso, não sobra mais dinheiro para nada, está 100% vinculado ao emprego atual. E a gente sabe que por melhor profissional que você seja, cara, você não está totalmente livre do risco de ser demitido. Então, poupar vai ajudar você a diminuir a dependência do seu emprego. Obviamente, você não vai poder parar de trabalhar tão cedo, mas quando você manter uma reserva financeira de 3 a 6 meses da sua renda, por exemplo, no caso de uma demissão, você vai ter um fôlego para conseguir se recolocar no mercado, ou então começar uma nova iniciativa empreendedora aí que seja, tá certo? Uma outra opção é você guardar dinheiro. É isso aí. E agora, para complementar essas dicas todas de finanças pessoais que são importantes, como eu disse, você pode retornar e novamente verificar as dicas. Nós vamos agora falar de alguns investimentos, porque afinal nós falamos que poupar é isso, reservar uma parte do seu dinheiro que você não vai utilizar, ser firme, não retirar esse dinheiro do investimento, ou estabelecer uma meta. Mas nós vamos falar aqui de alguns investimentos da nossa economia brasileira, certo? Que pode ajudar você a tomar essa decisão em que investir. Nós temos na economia brasileira, tá? Estamos falando aqui a nível de Brasil. Você poderá realizar investimento na renda fixa ou em renda variável. Lembrando que no mercado de renda fixa são negociados títulos emitidos por instituições privadas ligadas ao mercado financeiro ou títulos emitidos pelo governo federal. Quando o investidor adquire um título de renda fixa, ele tem a segurança de que irá receber o capital principal, que é o que ele investiu inicialmente, mais os juros no futuro. Então, a renda fixa, né, o próprio nome já está dizendo, você está fixando no início do contrato, certo? O valor do principal. Só que você tem dois tipos de renda fixa. Você tem a renda fixa pré-fixada, que você já sabe que quando vencer o tempo de maturidade do seu título, você vai resgatar o valor do principal, que é o valor que você investiu, mais os juros no período. Se for um investimento em renda fixa pós-fixado, então você já sabe que você vai receber de volta o valor inicialmente investido, mas como ele é pós-fixado, se ele estiver, por exemplo, fixado a taxa Selic, que é a taxa de juros básicas da economia, e essa taxa oscilar ao longo do tempo, então você pode receber mais do que você imaginou ou menos. Fique atento sobre isso. Vamos então partir agora a entender alguns tipos ou algumas opções de investimento em renda fixa. O primeiro é o Tesouro Direto. Então, esse é um programa de negociação de títulos públicos criado pelo governo federal em 2002, em parceria com o Tesouro Nacional e a BMF Bovespa, Bolsa de Mercadorias e Futuros, e a Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. A comercialização só pode ser feita com pessoas físicas. Então, quando você fala em Tesouro Direto, é um título bastante interessante, é um título de renda fixa, mas só pode ser negociado por pessoas físicas. O que é esse título público que tanto se fala? São títulos de dívida. Quando você adquire um título público, é o mesmo que você estivesse emprestando dinheiro para o governo. E o governo vai pagar você, então, o valor que você emprestou mais juros por esse empréstimo. Isso seria título público. Olha o que diz o conceito. Ao comprar um título público, você está emprestando dinheiro ao Estado para que ele financie seus investimentos.
Em troca, o governo paga juros para você por esse empréstimo, assim como o banco cobraria se você tomasse emprestado certa quantidade ou certa quantia em dinheiro. E quem é que é responsável por essa negociação? O papel é de total responsabilidade do Tesouro Nacional, ou seja, o risco é de um calote do governo federal. Por isso, este tipo de negócio é conhecido como investimento de menor risco de crédito no mercado. E é por isso que tem muita gente negociando com títulos públicos. Mas você entendeu a característica principal? É como se fosse um empréstimo seu ao governo. E o governo remunera você por isso. É a mesma coisa, compara ali fazendo uma analogia, é como se você fosse até o banco X e fizesse um empréstimo. E aí você pagaria o banco, o empréstimo que você fez, mais os juros. Então é esse tipo de negociação, só que é com o governo. Mas professora, quanto que eu preciso para investir em tesouro direto? Você acompanha aqui uma tabela, só que cuidado. Investir em título público é um investimento de longo prazo. Então, se você vai precisar desse dinheiro no curto prazo, não faça, certo? Eu já estou dando a dica, não faça. Nós temos aqui o Tesouro IPCA mais 2024, cujo vencimento é 15/8/2024, observe que é no longo prazo. O rendimento é 4,53% ao ano. O valor total desse título, se você quiser comprar o título inteiro, é R$ 2.316,95. Mas você pode comprar ele fracionado, pagando uma fração de R$ 46,33. O que significa o IPCA? O IPCA é um indexador, vamos dizer assim. É uma correção monetária. Imagine, o vencimento desse título que eu disse é 2024. E se eu investir R$ 1.000 hoje, será que esses R$ 1.000 vai valer R$ 1.000 ainda em 2024? Certamente não. Mas o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele vai garantir que o seu R$ 1.000 hoje tem o mesmo valor real que seria R$ 1.000 em 2024, mais o rendimento. Então, ele garante o valor do dinheiro no tempo. Vamos voltar ao quadro. Você percebe que nós temos aqui um outro para 2035, que é o vencimento, 2045 e temos o Tesouro IPCA+, com juros semestrais em 2026, cujo vencimento é 15/8/2026, o rendimento é 4,65 ao ano. Se comprar o título inteiro é R$ 3.373,07. Se comprar fracionado, R$ 33,73. Qual é a diferença? A diferença é que este investimento, ele paga juros semestrais. Então, os outros que eu falei, você vai obter o rendimento uma vez ao ano. E o valor do principal em 2024, por exemplo. Este não. Este que paga juros semestrais, você pode obter o rendimento 2 vezes ao ano. Normalmente, quem faz esse tipo de investimento é quem precisa apurar o fluxo de caixa mais rápido. Então, ele investe com juros semestrais. Vamos à próxima tabela. Temos aqui ainda o Tesouro Pré-Fixado 2021 e o Pré-Fixado 2025. E o com juros semestrais em 2029. Qual que é a diferença? Você percebe que o rendimento é maior? Olha, aqui nós tínhamos rendimento em torno de 4%, 5%. Aqui nós temos 8,06, 9,55, 9,77. Por que isso? Porque aqui nós temos pré-fixado e nós não temos o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que vai fazendo a correção monetária. Então, para comparar, então eu tenho que ter um rendimento maior para valer a pena, já que eu não conto com o IPCA. Vamos voltar ao quadro. E temos ainda o Tesouro Selic 2023 com um rendimento de 0,01. Por quê? Porque ele tem muita oscilação. Ainda dentro dos títulos de renda fixa,
Nós temos o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, cuja emissão é pelos bancos, a comercialização aqui é para o público em geral, então não é só como o Tesouro Direto, que era somente para a pessoa física. Aqui é para o público em geral. A remuneração ela pode ser pré ou pós-fixada, lembrando que pré-fixado é quando você já sabe previamente qual será o seu rendimento. Já a pós-fixada, normalmente você tem uma parte fixa do rendimento e uma que é variável. Para você fazer esse tipo de negócio, então você precisa conhecer a parte variável. A que é que está fixado ali? Para que você conheça se a tendência, então, é para alta ou é para baixa. Vamos ao quadro. E o custo de um CDB? Um CDB, você tem o imposto de renda, certo? O pagamento de um imposto de renda com a alíquota que varia de acordo com o prazo de aplicação. Normalmente, trabalha-se um imposto de renda com uma tabela regressiva. Então, seria 22,5% do lucro para investimentos até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias e 15% para 721 dias ou mais. O que isso significa? Significa que quanto maior o tempo de investimento, menos imposto de renda você irá pagar. Temos ainda o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, cujo emissor são os bancos e a comercialização agora é feita por instituições financeiras. A remuneração é a taxa de juros pré ou pós-fixada. O CDI é o seguinte, por que ele é emitido por instituições financeiras? Porque o CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, normalmente é o que vai remunerar um CDB. Tanto que quando você vai fazer esse investimento, normalmente o atendente lá da instituição diz, olha, você quer fazer um CDB? Ele está rendendo agora 90% do CDI, 95% do CDI. O CDI é o seguinte, existe uma norma do Banco Central em que nenhuma instituição bancária, seja o banco X ou Y, pode fechar o seu caixa no final do dia com saldo negativo. Quando existe essa tendência, o banco conclui que ele vai fechar o saldo negativo, o que ele faz? Ele faz um empréstimo interbancário. Então, é cobrado por esse empréstimo a agência X, empresta da agência Y. Ela faz um CDI, que é um certificado de depósito interbancário, e uma taxa de juros é cobrada por isso. E essa taxa de juros, ela vai servir para remunerar muitos investimentos, como o CDB, por exemplo. Vamos ao próximo título de renda fixa. Para fechar os títulos privados de renda fixa, nós temos ainda a LCI e a LCA. LCI é a letra de crédito imobiliária e a letra de crédito agrícola. As características principais são as seguintes: a rentabilidade pode ser também pré ou pós-fixado, mas existe aqui a isenção do imposto de renda. Então, a LCA e a LCI, ela não incide imposto de renda, como o CDB, como o Tesouro Direto. Ah, professor, então esse é melhor? Depende. Depende do que você pretende como investimento, porque o que você tem que apurar é o resultado final. Contrapondo custos e receitas com rendimentos, algumas vezes, em alguns casos, um que incide imposto de renda talvez vai render mais do que um que não incide. Por isso, você precisa ponderar o que você de fato quer. Mas independente se seja LCA, LCI ou CDB, eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, caso a instituição financeira a qual você fez o investimento quebrou, né? Porque
Se é um investimento de renda fixa, a economia pode crescer ou não crescer, que o rendimento, se for pré-fixado, será real. Mas, caso a instituição financeira a qual você investiu teve problema, como recuperar isso aí? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, garante até 250 mil do valor investido. O que ele não vai garantir 100% é o rendimento, mas o valor que você investiu, sim. Vamos ao próximo investimento. Nós temos ainda, tá, aqui, eu vou colocar e vou complementar aqui uma renda variável, que são as ações, certo? As ações, nós estamos tratando aqui de renda variável. A renda variável ela é diferente. Por quê? Até agora nós falamos de renda fixa. Então, a renda fixa, ela vai fazer o quê? Ela vai remunerar o seu capital, talvez seja pré-fixado, você já sabe o quanto isso vai render, ou pós-fixado, quando você ainda não tem certeza, mas você já sabe qual é o título ou a qual variável está pós-fixada, que pode ser a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, pode estar fixada ao IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado, e assim por diante. Então, você já sabe o quanto isso será o rendimento. Agora, ações é renda variável. Então, você pode perder o seu capital investido, ainda que nenhuma empresa tenha quebrado, mas porque houve um boato lá na China, lá na Rússia. Isso fez com que o mercado de ações sofresse uma queda e, tecnicamente, você teve o seu capital reduzido. E a não ser que você espere o tempo para recuperar, se você precisar desse capital a toque de caixa, você vende os seus ativos por menos do que você pagou. Então, isso é renda variável, é risco. Mas, se o mercado tem aí um boom nesse mercado de capitais, aumenta o valor das ações, essas ações se tornam mais líquidas, então você ganha, sem que nenhuma empresa tenha tido, por exemplo, um lucro extraordinário. Então, a longo prazo, você espera esse lucro, até porque existem dois tipos de ações a serem adquiridas. Existem as ações ordinárias, que é aquela que concedem aos seus detentores a participação nas assembleias, o direito ao voto de acordo com o número de ações, e as ações preferenciais, que concedem ao seu detentor a preferência no recebimento de dividendos. Não pode participar das assembleias, mas tem preferência no recebimento de dividendos. Então, isso é renda variável. Portanto, você sempre vai trabalhar com os seus investimentos em termos de risco e retorno. Vamos voltar ao quadro. Em termos de risco e retorno, tá? Aqui colocando um gráfico simples para você. Eu tenho aqui o risco e tenho aqui o retorno. A curva de risco e retorno ela é crescente e ela vai indicando que à medida que você se sujeita a correr riscos maiores, você também espera retorno maior. E isso vai aumentando. Então, se eu estou colocando dinheiro na poupança, o risco é baixo porque o retorno também é baixo. Se eu vou aumentando um pouco o meu risco, colocando aqui em títulos, eu estou aumentando um pouco o risco, então eu espero que o retorno seja maior, que o meu capital seja melhor remunerado. Se eu estou investindo em ações, eu sei que o meu risco é ainda maior, mas eu estou me sujeitando a correr esse risco porque eu quero ter um retorno maior. E em nível de risco, no topo, eu tenho o quê? O negócio próprio, que em épocas de crise, certo? É época de grandes oportunidades para alguns. Então, o negócio próprio que consegue passar pela crise é aquele negócio que vai dar certo, que terá grandes lucros no futuro. Desde já, eu quero agradecer a atenção de vocês e encerrar a minha fala com essa frase, que diz que o lucro não está na quantia que se ganha, e sim na economia que se faz, segundo Fernando Larini. Eu desejo a todos aí sucesso na vida financeira e no decorrer do curso de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.